Muito bem, gente boa, de volta aqui na nossa programação. É o seu Arena 104, pela 104 FM, a rádio do seu, do meu, do nosso coração. Olha, antes da gente passar aqui para nossas perguntas já das cruciais, eu queria falar aqui com o professor Rildo, que ele tem o Rildo, que a gente já frisou aqui, que é conhecidíssimo no futebol, e tem também o Otávio, que está no futebol americano. Foi surpresa para você quando o Otávio decidiu partir para essa linha do futebol americano, diferente de tudo aquilo que você viveu, que você ensina hoje? Como é que foi a adaptação também para a garotada, né? Que hoje o Rildo já está na Bulgária, passou aqui pela Portuguesa, teve também jogando no estado de Goiás, e é o futebol americano que está começando a ter um público, ganhar uma popularidade aqui no Brasil também. E lá está o Otávio, que está fazendo parte do elenco, disputando competições aqui no território nacional. Matheus, o Otávio foi improvável, porque se você fizesse a pergunta para mim assim, qual filho seu vai jogar, eu apostaria no Otávio, porque ele jogava futebol, craque, centroavante, só que ele foi ganhando peso, né? A gente percebeu que não seria o futebol a praia dele. E eu percebi que todas as vezes que eu chegava da faculdade, às 22 horas, e o Otávio estava assistindo futebol americano. E começou a falar para mim que queria participar, só que não tinha na época aqui, né? E nós ficamos assim um ano amadurecendo essa ideia do Otávio jogar futebol americano. Aí lá na Colina Verde tinha uma equipe que começou lá, né, o Hawks, que até hoje existe. Aí o Otávio fez um período de avaliação lá, e depois ele foi para Cuiabá. Aí ficou no Arsenal lá durante um tempo. Aí ele pegou, fez uma montagem de um vídeo e mandou pro time de Timboré, Santa Catarina, time campeão brasileiro, melhor do país. Aí o pessoal lá falou, não, nós queremos você sim, o teu vídeo é bom. Eu falei, meu filho, mas como é que é? Ele falou, não, pai, o senhor que tem que me manter lá. Mas graças a Deus, nós investimos nele também, como a gente investe nos nossos filhos, né, com responsabilidade. Aí o Otávio foi eleito o melhor jogador da posição dele no país, foi campeão brasileiro, foi eleito o melhor jogador. E aí partiu para os Estados Unidos para fazer um combine. Aí ele chegou meio que decepcionado, porque nos Estados Unidos você começa a treinar a partir dos 5, 6, 7 anos, você já é direcionado para uma modalidade, e ele percebeu que o futebol dele não era de alto nível, né, de alta excelência. Aí caiu a ficha dele, ele retornou para o Brasil, ele começou a treinar mais que todo mundo. Aí sim eu posso dizer para você que o Otávio é um atleta de alto rendimento, um atleta dedicado, não por ser meu filho, mas ele é um atleta assim que ele buscou o sonho dele e está vivendo o futebol americano, graças a Deus. Voltando um pouco aqui para o âmbito municipal, qual que é a sua visão aí sobre o esporte hoje na cidade de Rondonópolis? Amador ou profissional, Feitosa? Os dois, Os dois. Pode opinar. Tá, vamos começar com o amador. Eu entendo que nós precisamos de políticas públicas para estar direcionando esses jovens, essas crianças, a vários tipos de modalidade esportiva. Não só o futebol, porque a gente tem aquela visão que o futebol é mais importante que o outro. Não é. O futebol é mais um espaço onde aquela criança, aquele jovem, vai ter uma doutrina, vai ter um respeito, vai ter uma disciplina para a vida toda. E se a gente tivesse aqui investimento no basquete, no handebol, na natação, no judô, com políticas públicas da prefeitura, seria maravilhoso. É o que a gente realmente sonha. Em relação ao esporte profissional, vamos direcionar aqui ao futebol, já chega aquele lado do amadorismo. Já chega, já não dá mais, você percebe que aquelas pessoas que gostam, mas não têm a competência, a capacidade, o estudo de desenvolver uma boa técnica, um bom trabalho, não dá mais. Não dá mais, eu penso que a União está no caminho certo, está pensando em SAF, tem que ser mesmo, porque vem com dono e esse dono ele vai direcionar aquelas pessoas que têm um conhecimento técnico para determinada situação. Aí sim, o futebol profissional de Rondonópolis vai dar um plus aí, igual outras cidades têm investido também dentro do futebol. Muito bem, gente, esse é o nosso queridíssimo professor Rildo, está por aqui, batendo aquele papo com a gente, nele que tem sua história construída aqui no mundo do esporte da cidade de Rondonópolis.
um dos grandes destaques do nosso futsal. Antes da gente fechar por aqui, eu queria que você relatasse assim, que já foi perguntado aqui, né, um dos momentos marcantes na sua carreira, mas eu queria que você contasse pra gente, se você tivesse, né, uma história assim mais hilária, um momento engraçado que aconteceu com vocês nas competições que vocês disputaram, aqueles fatos inusitados que acontecem no mundo do esporte, no mundo da bola. Matheus, aquela dificuldade que a gente tinha, né, para deslocar de uma cidade para outra, de repente, para jogar bola, e nós fomos uma equipe toda dentro de uma Kombi, e estava muito apertado lá o espaço, e eu fui assim, no assoalho, e alguém com uma perna assim, mais ou menos em cima da minha cabeça, né, uns 10 quilômetros nós fomos tranquilos, mas aí foi me dando uma fobia, foi me dando uma angústia, um desespero. Aí do nada eu gritei, para, todo mundo assustou, o que aconteceu? Eu falei, tô morrendo aqui. Aí eu acabei indo lá para trás, né, onde estava ventilando mais, e graças a Deus conseguimos chegar lá e fazer assim também um bom jogo. Mas assim, são situações que acontecem com a gente, que parece que não, mas te deixa feliz, te faz com que você cresça, né, para a vida, e fica aquelas histórias do futebol, do esporte, que você nunca esquece. Essa foi uma das que eu não esqueci, Matheus. Professor, aproveitando também aí, quero pegar a sua experiência, eu queria que você desse um conselho aí para os pais, né, que estão hoje no esporte, você que tem um filho no futebol americano, outro no futebol. Queria saber também como que era seu comportamento quando o Rildinho jogava, ainda criança. Queria que você desse um relato para a gente e falasse para os pais hoje, que além disso tudo também, você é educador físico, então seria primordial a gente ouvir você, a sua experiência, porque hoje, infelizmente, a gente está num mundo aí que existe várias cobranças por resultado, cobranças por disciplina, cobranças realmente um pouco mais exaltadas que eu vejo, que eu venho acompanhando também, tenho 2 filhos, um no sub-6, outro no sub-11, eu queria ouvir o seu relato e a sua experiência. Sim, Feitosa. Primeiramente, os pais têm que colocar na cabeça o seguinte, o meu filho tem que ser feliz. Ele tem que ser feliz, independente, na onde ele esteja, dentro do esporte. Porque eu vou cobrar o meu filho desde sempre, com 4, 5, 6 anos, não deixando ele vivenciar aquela fase de repertório motor, aquela fase de destreza, de habilidade que você adquire. Com 5, 6 anos, se você começar a cobrar muito do teu filho, quando ele tiver com 10, 12, 14 anos, ele já foi muito cobrado e dificilmente ele vai ter o prazer de querer ser jogador de futebol, de querer nadar, de querer fazer algo mais dentro do esporte. Então os pais têm que ter paciência. Primeiro, o teu filho não é você. Se você não conseguiu, por um motivo ou outro, ser profissional, viver daquele esporte que você gostava, você tem que ter paciência de dar oportunidade para o teu filho, mas nunca cobrar mais do que você acha que tem que ser. Tem que ser o lado que profissional. Colocar uma escolinha onde tenha profissional competente para que possa encaminhar de repente, esse futuro atleta, porque a gente sabe que 1% vai chegar lá. E a gente tem que criar para a vida. A gente tem que criar a criança para que ela tenha vivenciado todo momento da vida dela, para que ela leve para a vida adulta e não seja frustrada. Então tem que ter paciência os pais, tem que ter paciência a família, porque oportunidade nós devemos dar, mas a cobrança ela tem que ser limitada, Feitosa. Em Rondonópolis, 12h36, está aí então a mensagem, né, do nosso professor Rildo, uma das lendas aqui do nosso esporte local da cidade de Rondonópolis. A gente vai então encerrando o nosso bate-papo por hoje aqui, já agradecendo você pela sua presença, pedindo para fazer as suas considerações finais. Matheus, Feitosa, professor Éder, foi um prazer estar com vocês aqui, trocar um pouquinho de experiência, né? Aquilo que Deus nos proporcionou no decorrer das nossas vidas. Eu sou um apaixonado pelo esporte, eu sou um apaixonado pela educação física e sou apaixonado por nossa cidade. Eu tenho o título de cidadão rondonopolitano e essa cidade que me acolheu é a cidade que eu tenho no meu coração. Eu quero desejar a todos aí que tenham um sonho de um dia colocar o teu filho como profissional, que dê oportunidade para ele, que direcione ele, mas não cobre além daquilo que ele possa te dar, porque senão vai ser frustrado o teu filho e vai ser frustrada a família toda.
Obrigado a todos aí, muito obrigado e precisando de mim, né, para trocar ideias, estou à disposição, tá? A gente que agradece, viu, Hildo? Aproveitar também, dar um abraço aqui no professor Éder, né, que participa de vez em quando com a gente no programa, teve essa ideia brilhante da gente valorizar aqui as pessoas que têm uma história no município de Rondonópolis. Obrigado mais uma vez por ter vindo, tirado um tempo aí da família, do almoço, para poder vir aqui contribuir conosco. E o Arena 104 está sempre à disposição aí para poder fortalecer o esporte da cidade de Rondonópolis. Obrigado a todos aí. Agradecendo você pela sua audiência, pela companhia aqui no nosso Arena 104. Este foi o nosso quadro Lendas do Esportes da cidade de Rondonópolis. As lendas vão estar passando por aqui. Fica atento aí nas redes sociais, tanto aqui do Grupo Donner da 104.